E o tema que nós vamos falar hoje é um tema super importante para quem deseja potencializar ou despertar a autoconfiança, que é o maior obstáculo ao desenvolvimento da autoconfiança. Bom, então, para quem está aqui comigo, quem me segue aqui, já me conhece há algum tempo, sabe que eu gosto primeiro de contextualizar o tema que eu vou falar. Então, muitas pessoas confundem, né? Acreditando que autoconfiança, uma mulher autoconfiante é aquela que não tem medo, que ela faz o que ela quer, que ela, né, não titubeia, que ela não sente nenhuma pontinha de insegurança, e não é sobre isso. Quando a gente fala uma mulher confiante, é aquela mulher que conhece seus potenciais. Boa noite Cristina, boa noite para quem está chegando aqui. Sejam muito bem-vindas. Então, aquela boa noite, Elaine, é isso? Elaine, boa noite, gente, boa noite para todo mundo que está chegando. Bom, então vamos seguir aqui, né? Uma mulher autoconfiante é aquela mulher que ela conhece suas potencialidades internas. É aquela mulher que sabe atravessar os desafios da vida, mesmo sentindo medo, mesmo se sentindo insegura em alguns momentos, porque é fato, gente, o medo, ele vai nos acompanhar durante toda a vida. Uma pessoa que não tem medo nenhum é Elaine. Elaine, que é convidada da... a Cristina, convidada da Elaine. Elaine que é a sua convidada, Cristina. Seja bem-vinda, Elaine. Seja bem-vinda a todas vocês, viu? Elaine Richieri. Ótimo, seja bem-vinda, Elaine. Bom, então vamos lá. Uma mulher autoconfiante é aquela que ela sabe desfrutar dos bons momentos da vida e é aquela mulher também que sabe fazer as travessias, que sabe atravessar as dificuldades do caminho, que encontra uma serenidade interna diante das dificuldades, porque conhece seus potenciais. Então é sobre isso que eu falo quando eu falo que eu ajudo uma mulher a despertar a autoconfiança, né? A encontrar essas ferramentas internas, essas potencialidades, tanto para viver o lado bom da vida, quanto para atravessar os momentos difíceis, porque a vida é assim, né, gente? A vida é impermanente, ela muda a todo instante. Então tem horas que a gente está vivendo uma calmaria, como um mar calmo, manso, onde a gente pode desfrutar. Mas tem horas que parece uma tormenta, né? Que a vida está um turbilhão, muitas coisas acontecendo e precisa ter um centramento, uma confiança interna para saber passar pelas turbulências, porque a vida, ela não nos convida a decidir muitas coisas, né? A gente escolhe. Deixa eu corrigir minha frase. A vida, ela acontece, independente da nossa vontade. Obrigada pelos coraçõezinhos que estão subindo aí. Sejam todos muito bem-vindas. Boa noite, Marli, querida. Então, vamos lá. A vida acontece. Em alguns momentos, ela traz boas surpresas. Em outros momentos, ela traz grandes dificuldades. E assim é viver, né? Então, para que é importante a gente desenvolver essa autoconfiança? Porque sem autoconfiança, gente, a gente não realiza sonhos, projetos, né? A gente não cresce, a gente fica limitada. Para ter uma vida bem vivida, é muito importante desenvolver e potencializar essa autoconfiança. Eu mesma sei do que eu estou falando para vocês, porque algumas pessoas conhecem a minha história aqui já. Eu fui uma mulher extremamente insegura demais. Eu não conseguia comprar uma roupa sozinha numa loja, porque ou eu ia com alguém para aquela pessoa me falar que roupa que eu deveria comprar, se estava bom ou se não estava, ou a própria vendedora me influenciava e às vezes eu levava para casa coisas que eu não usava, coisas que eu não gostava, por vergonha de falar com a vendedora que eu não gostei, que eu não queria. Então eu tinha muito medo de desagradar os outros. Então eu sei na pele o que a insegurança faz com a gente. E por isso hoje eu me dedico a ajudar outras mulheres a fazer essa descoberta, né, das suas potencialidades internas. Então, vamos falar agora
do que é isso que eu chamo do maior obstáculo ao desenvolvimento dessa autoconfiança que eu tô falando aqui, tá? O maior obstáculo, antes de eu falar o maior obstáculo, vamos pensar o que geralmente as pessoas inseguras fazem quando elas estão com medo, né? Porque o que acontece é que atrás de uma insegurança tem sempre um medo. Algumas pessoas têm medo do que as outras pessoas vão pensar dela, né? Da opinião que as outras pessoas têm, de desagradar o outro e ser rejeitada. Tem medo de fazer algo e não dar certo, né? E aí o que o outro vai pensar, do julgamento externo. Algumas pessoas têm medo de não dar conta, né? De começar algo e ver que não é capaz e não dar conta e se sentir inferiorizada por causa disso. E muitas das coisas que a gente tem medo estão relacionadas à nossa imagem. O que é isso, né? Essa relação com a imagem. É a imagem que o outro faz da gente e a imagem que a gente faz de nós mesmas. Algumas vezes a gente tem uma imagem muito engrandecida da gente. Então a gente acha que isso tudo é para compensar uma insegurança, sabe? Eu, no passado, tinha muito dessa coisa, dessa imagem engrandecida, né? E não de eu ser arrogante, de eu ser uma pessoa que escancarava, sabe, essa imagem engrandecida. Não, mas às vezes eu criticava a atitude dos outros, eu achava que eu fazia melhor. Se uma pessoa ia limpar uma casa, eu falava, não ficou bom, eu faço melhor. Aí se uma pessoa ia fazer uma comida, eu falava, não ficou bom, eu faço melhor. Né? Eu não falava para a pessoa, mas eu pensava. Né? Eu achava que o jeito que eu fazia as coisas era o melhor jeito, era o jeito certo de se fazer, né? Então, assim, muitas vezes eu não falava nada com outra pessoa, mas eu acreditava nisso. Por quê? Porque como eu era uma pessoa muito insegura, eu tinha uma mania de perfeccionismo, né? Eu achava que para eu ter o meu valor, eu tinha que fazer as coisas muito bem feitas, porque se eu errasse, se eu não fizesse algo que fosse assim muito bom, que eu ia perder o meu valor. Então algumas pessoas confundem isso que eu estou citando aqui para vocês. E isso é alimentado por uma insegurança, né? Insegurança de deixar o outro fazer do jeito dele e descobrir que o jeito do outro também é muito legal, às vezes até melhor do que o meu. Eu achava que eu era uma boa pessoa e não acho que eu sou uma pessoa ruim, tá? Mas hoje eu vejo a minha sombra, eu lido com a minha sombra e aceito, né? Então eu ficava o tempo todo tentando compensar, sendo boazinha demais, né? E ocupando esse lugar. E isso por causa dessa insegurança que eu tô falando para vocês. Então, o que vem atrás dessa insegurança? O medo. E quando a gente tem medo, vem essa insegurança, né? Segurança de ser rejeitada, de ser abandonada, de ser julgada, de ser criticada, de ser humilhada. Muitas coisas vêm atrás. E hoje eu não vou entrar profundo nisso, porque eu quero falar, são muitos os obstáculos para a insegurança, tá, gente? São muitos. Mas hoje eu quero falar para a insegurança não, para o desenvolvimento da autoconfiança. São muitos os obstáculos que a gente precisa enfrentar para superar essa insegurança. Mas hoje eu quero falar de um que eu considero o principal. Então vamos pensar, uma pessoa insegura, quando ela está insegura, geralmente o que ela faz? Vamos pensar aqui comigo. Vocês, quando estão diante de uma situação que deixa vocês inseguras, não sei se é o jeito certo de fazer, não sei se eu vou acertar, não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou agradar as pessoas. Então, deixa eu ler aqui, ó. Tenho dificuldade até de aceitar meus erros, mesmo sabendo que todos erramos. Eu fui tão cobrada que hoje não sei como aceitar meus erros. Olha que interessante o que a Marli está falando aqui. Isso, a Marli está trazendo uma história de que ela foi muito cobrada. Então, as pessoas que são muito cobradas, né, que sofrem muitas críticas, por exemplo, elas ficam com medo de errar. Porque os erros não são considerados, lá atrás, né? Os erros não são considerados como parte da nossa humanidade para algumas pessoas. Então, se alguém erra, vem muita crítica, vem muito julgamento, às vezes vem xingamento, às vezes quando uma criança pequena apanha, é colocada de castigo. Então, a gente vai entendendo lá no nosso inconsciente que a gente não pode errar. E por isso a gente não pode errar,
Muitas vezes as pessoas não tentam fazer algo porque se fizer não der conta, se fizer e errar, se fizer e não ficar bom, né? Ela vai ser cobrada de novo, vai ser julgada de novo, vai ser criticada de novo. Então algumas pessoas deixam de fazer, olha só, não fazem, não falam da insegurança, ficam quietas, às vezes deixam de se relacionar, às vezes deixam de aceitar um trabalho novo, às vezes deixam de aceitar uma promoção porque acha que não é capaz, que não vai dar conta, que é muito trabalho, ai, que é muita responsabilidade. Eu, por exemplo, quando eu fui descobrindo qual que era o meu maior medo era de me responsabilizar, era de não dar conta, era da imagem que o outro ia ter de mim se eu tentasse, não conseguisse, se eu fracassasse, né? Então, meu maior medo era de me responsabilizar pelo meu fracasso, não pelo meu sucesso. Mas depois, com o tempo, eu fui descobrindo que eu também tinha medo do sucesso. Olha que interessante. Geralmente, quando a gente tem medo, eu falo muito sobre as polaridades aqui. Se você está chegando aqui e ainda não sabe o que é, pode me perguntar que eu esclareço, tá? Mas as pessoas que já estão aqui comigo há algum tempo, elas sabem que eu falo muito sobre as polaridades que se complementam, os dois lados da mesma moeda, né? Então, quando eu tinha muito medo do fracasso, eu também tinha medo do sucesso. Sabe por quê? Porque o sucesso exige da gente mais responsabilidade. Então, imagina que você vai subir de cargo, né? Vai ser promovida. Ai, que delícia, que gostoso, vou ganhar mais. É a primeira coisa que as pessoas pensam, vou ganhar mais, ou então vou ter um reconhecimento maior, ou vou ocupar um cargo mais importante. Mas junto com esse cargo mais importante, com esse salário maior, vem a responsabilidade. Às vezes você precisa gerenciar outras pessoas, às vezes você precisa fazer tarefas maiores, você vai ser mais exigida, e aí vem o medo. E esse medo é o da responsabilidade, que é o medo do sucesso. No curso Sementes do Florescer, eu destrincho todos esses medos, todos os medos que eu estou citando aqui e que hoje eu não vou aprofundar. Mas eu cito todos e a gente trabalha as causas lá de trás, como a Marli falou aqui, ó, né? Eu fui muito cobrada e hoje eu não sei aceitar meus erros. A Cristina falou, eu deixei de ser insegura quando aprendi a dizer não e também não me importo mais pela opinião dos outros. Que bom, Cristina! Na verdade, o importante é a gente chegar no meio do caminho, né? A gente dizer, não me importo mais com a opinião de ninguém, eu não sei se isso avalia você, tá? Mas a gente sempre se importa com a opinião de algumas pessoas, mesmo que a gente saiba lidar com as diferenças de opinião. Mas a gente sempre importa com a opinião de alguém, pode não ser de todo mundo, mas tem sempre alguém que a opinião é muito importante pra gente, que é uma pessoa, vou dar um exemplo, a mãe da gente. Quando a nossa mãe fala alguma coisa, dificilmente a gente não leva aquilo em consideração. Muitas vezes a gente fica com raiva do que a mãe falou, porque a gente não queria ouvir, não queria lidar com aquilo e a mãe trouxe algo que a gente vai ter que pensar. Então tem sempre alguém que a gente importa com a opinião. O importante é a gente reconhecer que a gente importa e aprender a lidar com isso. Tirar proveito de algo, porque a opinião do outro também é importante. Sabe, gente? Porque se a gente não leva em consideração a opinião do outro, e às vezes a opinião das pessoas que não gostam da gente. Porque os nossos amigos, os nossos familiares queridos, eles vão falar tudo que a gente quer ouvir muitas vezes. Algumas pessoas falam que a gente precisa também. Mas às vezes aquelas pessoas que a gente considera que não gostam da gente, ou os nossos inimigos, falam coisas importantes que a gente precisa ouvir para poder crescer. Lembra quando eu falei da imagem idealizada que eu tinha de mim mesma? Né? Às vezes e aí vocês vão entender quando eu disser sobre o obstáculo que eu quero falar aqui, tá? Mas às vezes uma capa da autoconfiança verdadeira é a gente pensar que a gente não importa com a opinião de ninguém. Então, Cristina, eu estou te convidando para avaliar, tá? Porque você sabe de você muito melhor do que eu, tá bom? Cada um sabe melhor de si. Opa, a internet está oscilando. Está oscilando só para você ou está oscilando para mais alguém? Então, é muito importante, e aí vou esclarecer esse obstáculo que vai aprofundar exatamente o tema que vocês estão trazendo aqui. Eu recusei 2 propostas de trabalhar fora do Brasil por medo e por me sentir incapaz. Exatamente, é sobre isso. Olha, o medo do sucesso, o medo de crescer, o medo da responsabilidade, o medo de não dar conta.
Porque aí o medo do sucesso e o medo do fracasso, eles andam assim, ó, juntinho. Eu sempre falo para vocês, né, dois polos de uma mesma moeda ou duas pontas de uma mesma linha, como a caneta aqui. De um lado está o medo do fracasso, não ser capaz, não dar conta. Do outro vem, e se eu for capaz, e se eu der conta, e se eu aceitar, e se der certo, essas responsabilidades todas que vêm junto com o dar certo. Então a gente tem muitos medos mesmo. Então, mas vamos recapitular aqui para a gente aprofundar no tema que eu vim trazer para vocês, né? O maior obstáculo. Quando uma pessoa está muito insegura, ela deixa de fazer algo, né? Como aqui, ó, que como eu recusei 2 propostas de trabalhar fora do Brasil por medo de me sentir capaz. Então, ou a gente não faz, a insegurança limita, o medo limita, né? E a gente perde grandes oportunidades da vida. Depois a gente vê alguma pessoa que aceitou no nosso lugar, que fez o que a gente não fez, chegando longe e a gente fala assim, nossa, eu queria também ter conquistado isso, eu queria chegar lá, eu queria confiar em mim, né? Então a gente perde oportunidades quando a insegurança está muito grande, o medo está muito aflorado, quando o medo está exagerado, porque ele é importante, porque o medo é uma proteção, já falei isso várias vezes aqui para vocês, né? O medo nos deixa em alerta, o medo é um sinal de que a gente precisa tomar cuidado, sem medo a gente corre risco de vida. Mas quando o medo está exagerado, ele está muito ativo, vamos dizer assim, gera essa insegurança que bloqueia o crescimento da vida, assim como a Marli está trazendo aqui para nós, tá? E outra coisa que as pessoas fazem quando elas estão inseguras é o que eu chamo de maior obstáculo. Elas vão atrás de outras pessoas, pedindo para aquelas pessoas resolverem o problema para elas. Então, como eu fazia quando eu ia comprar uma roupa, por exemplo, quando eu ia comprar uma roupa, eu sempre levava alguém comigo. Eu sempre chamava uma amiga, eu sempre chamava minha mãe, eu chamava alguém que eu confiava, no bom gosto, para a pessoa me dar uma opinião. Aí, às vezes, a pessoa me dava opinião e eu ficava em dúvida entre as cores. Será que eu levo azul? Será que eu levo, sei lá, branco? E eu ficava em dúvida, eu ficava ali, assim, me consumindo por uma decisão muito simples. E aí eu sempre pedia para outra pessoa resolver aquele problema para mim. Aquela pessoa tinha que falar, não, leva azul, ficou melhor. Não, leva branca, porque vai ser mais útil. Então, a outra pessoa, eu ficava esperando outra pessoa resolver o meu problema, me dizendo o que eu tinha que fazer. Esse é o maior, na minha opinião, são muitos, tá? Depois eu posso fazer uma outra live falando sobre, citando todos, eu não sei se eu vou conseguir, porque cada um vai ter um obstáculo, mas os obstáculos mais comuns. Mas esse, gente, quando a gente está passando por uma situação de insegurança, se a gente usa essa tática de pedir o outro para resolver o problema para a gente, então eu tenho que ir, sei lá, resolver um problema. Vou dar um exemplo real, tá? Minha carteira de motorista venceu, eu preciso renovar, né? Estou em um estado diferente, né? Então, se fosse antigamente, o que eu ia querer? Que o meu marido resolvesse para mim. Eu ia querer que ele me falasse, que ele fosse comigo, que ele resolvesse, que eu ia ficar na dependência dele. Hoje, o que eu faço? Entro na internet, vejo o que eu tenho que fazer, procuro o lugar que eu tenho que ir e vou, né? Hoje eu vou nos lugares de uma cidade que eu não conheço, estou começando a conhecer a cidade que eu moro hoje, porque eu me mudei tem pouco tempo. Então o que eu faço? Eu boto no Waze e vou resolver o que eu preciso, né? Às vezes eu pergunto ao meu marido qual é o melhor local, ou a melhor loja, ou o melhor lugar para comprar isso, mas eu me viro, eu vou lá e vou comprar. Eu não fico na dependência dele ir comigo, dele resolver os meus problemas para mim. Né? Mas antes eu já fiquei. Então, se você usa dessa estratégia, porque essa estratégia dá um alívio imediato. Se você está insegura, não sei onde ir para renovar minha carteira, não sei qual é o bairro, não sei que documento que eu tenho que levar, não sei o que eu tenho que fazer, e aí o marido vai junto, na mesma hora dá um alívio e vem uma sensação de segurança. Nossa, que ótimo, meu medo acabou, porque agora ele vai pegar a minha mão e vai de mão dada comigo lá resolver o meu problema. Acabou o meu problema, maravilhoso. Temporariamente maravilhoso, não sei se é a melhor palavra que a gente pode falar aqui, porque o que a gente quer é o alívio dos nossos incômodos, ou das nossas dores, ou das nossas dificuldades. A gente quer o alívio imediato. Só que isso é uma faca de 2 gumes, como dizia a Magna lá atrás, uma faca de 2 legumes. Por quê? Porque um lado é ótimo, porque aquele desconforto, o medo, a insegurança desaparece num passe de mágica, porque o outro se responsabilizou por resolver o problema para nós. Só que
A insegurança vai sendo alimentada. Lá no inconsciente se o meu marido não for comigo, eu vou perder o time, né? Não vou conseguir renovar minha carteira porque eu não sei ir lá sozinha, eu não sei andar na cidade, a cidade é nova para mim, eu não consigo. Então, os pensamentos que a gente vai alimentando vão aumentando o nosso medo, gerando uma sensação maior ainda de incapacidade, de insegurança. Então, gente, uma das piores atitudes que a gente pode ter e que é um grande obstáculo para o desenvolvimento da autoconfiança é pedir alguém para resolver o problema para você. Se você está com um problema, tá tudo bem. Você está numa cidade nova, hoje tem Waze, é fácil, né? A gente põe no Waze e vai, mas antigamente não tinha Waze, mas tinha mapa. A gente pegava o mapa, estudava o mapa, ia avaliava e ia. Mas se você está com um problema, seja qual o problema for, porque às vezes tem alguns problemas que sozinho a gente realmente não dá conta de resolver. Um problema grande, um problema que ultrapassa a nossa capacidade do momento. Então, o que a gente pode fazer? Pedir ajuda, gente. A gente sempre é um recurso. Primeiro, avaliar. Eu posso fazer sozinha? Como esse negócio da carteira, que eu estou citando meu exemplo. Posso resolver isso sozinha? Posso. Então, para que eu vou incomodar meu marido? Né? Para quê? Não precisa. Eu posso fazer sozinha. Mas também posso olhar tudo, fazer sozinha. Foi o que eu fiz. Falei, amor, onde é o tal lugar no nosso bairro mesmo, tá? Onde é o tal? Ele, em frente ao Shopping Três Américas. Eu falei, pronto, já me situei. Pronto, já resolvi o meu problema. Ele não vai comigo, ele não falou comigo, mas eu pedi uma referência para ele. Então eu pedi ajuda. Eu não pedi para ele resolver o problema para mim e do comigo, mas eu pedi a ajuda dele para eu mesma conseguir resolver a minha necessidade. Percebe a diferença? E vocês conseguem perceber? Me fala aí se vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio, tá, gente? A internet tá normal, aqui tá normal. Daqui a pouquinho eu leio os comentários, tá? Eu já leio rapidão. Eu li aqui, mas daqui a pouco eu aprofundo nos comentários que você falou, só para não perder o raciocínio aqui. Então, gente, quando a gente fica na dependência do outro, e se a gente acredita que se o outro não for com a gente, né? Se o outro não vier resolver o problema, você não vai ser capaz, você não se esforça para ser capaz, você sem perceber estar criando o maior obstáculo para o desenvolvimento da sua autoconfiança. Se você quer um alívio imediato da sua insegurança, você pode estar dando um tiro no seu pé. Porque uma coisa eu vou andar numa rua deserta sozinha à noite. Se eu tiver com o meu marido, eu vou ter menos medo do que se eu estiver sozinha. Então tá tudo bem se ele estiver livre, estiver disponível e eu falar, amor, você pode ir comigo em tal endereço? Eu preciso ir lá sozinha e à noite eu tenho medo, tá? Porque a gente precisa reconhecer os nossos medos e diante dos medos que a gente reconhece, a gente precisa entender qual é a nossa necessidade. Então, a nossa necessidade de proteção ou de segurança, nesse exemplo que eu tô falando. Qual é a forma que a gente pode conseguir atender essa necessidade? Então, eu não vou a pé, eu vou de carro. Eu vou a pé, mas eu vou mais cedo, eu não vou à noite, eu vou de dia. Eu vou chamar um táxi, vou pedir o táxi ou um Uber, vou pedir para me esperar na porta, não preciso ir a pé. Então, eu vou pedir alguém para ir comigo, vou pedir meu marido, vou pedir alguma pessoa para me acompanhar. Então, isso é pedir ajuda para resolver o problema com você, mas resolver o problema para você, para que aquela sensação de insegurança acabe de imediato, passe, né? É perigoso, é um obstáculo ao desenvolvimento. Porque, olha só, eu também sou fisioterapeuta, algumas pessoas sabem, outras não. Mas vamos pensar aqui, quando uma pessoa machuca, tá? Vamos supor, torce o joelho. E ela precisa recuperar. Então, a gente vai fazer, ela torceu o joelho, rompeu um ligamento, ou ela vai fazer um tratamento conservador com fisioterapia, ou ela vai fazer uma cirurgia, mas de qualquer forma ela precisa de uma reabilitação depois. E uma das coisas que a gente precisa reabilitar é algo
que a gente chama de propriocepção. O que é propriocepção? São receptores que tem dentro da articulação que informam para o cérebro o que está acontecendo com o nosso corpo. Qual movimento articular está acontecendo ali para que a gente não se machuque e para que a gente não caia. Por exemplo, sabe quando a gente tropeça em alguma coisa? Em Minas a gente fala, sai catando cavaco e depois conserta o corpo, não cai, tropeça, mas não cai. Por quê? Exatamente porque esses receptores articulares informaram imediatamente para o cérebro, falando assim, olha, corrige esse movimento, porque você vai virar o pé, você vai cair, você vai machucar. E aí o corpo corrige e a gente sai andando, tropeçando, mas não cai. Então, quando a gente tá... Só um pouquinho, gente. Quando a gente precisa trabalhar esses receptores articulares, a gente precisa desequilibrar as pessoas. Não sei se vocês já viram, mas a gente precisa colocar essas pessoas em umas pranchas para andar em cima de um saco de areia. A gente precisa gerar uma instabilidade articular para que o cérebro compreenda essa instabilidade e mande informação de correção. Reconheça a instabilidade e mande informação de correção. E aí, assim a gente vai trabalhando e vai ficando bom, né? Então imagina uma outra coisa, uma pessoa que está aprendendo malabarismo ou andar naquela corda bamba num circo. Como que ela faz para ficar boa naquilo? Trabalhando, subindo na corda, desequilibrando, caindo. Ela cai para depois ela aprender a andar naquela linha. Então quando a gente está trabalhando as questões de insegurança, naturalmente a gente vai atravessar inseguranças. Então, aprender a sustentar o medo e a insegurança, descobrindo o que você precisa, como os exemplos que eu dei. Moro numa cidade que eu não conheço, tenho algumas referências já no meu bairro. Quando eu pergunto para o meu marido onde é esse lugar, ele me fala que é em frente a um shopping, eu falo, beleza, já sei, né? Então, o que eu precisava? De uma referência. Estava insegura? Não. Estava com medo? Não. Mas é uma coisa nova. Eu não sei como que aqui a gente... como é que fala? Renova a carteira. Em Minas é de um jeito, aqui é de outro. Em Minas, se você não é de Minas, você precisa pedir transferência da pauta para lá. Aqui eu não sei se precisa, vou ter que ir lá para saber. Então, eu vou ter que ir lá para descobrir qual que é o valor que se paga. Eu vou ter que ir lá. Então, se fosse antigamente, eu ia estar apavorada de andar numa cidade que eu não conheço direito, de não chegar lá e ter vergonha do moço, e de não saber se eu preciso transferir a pauta ou não preciso. Eu ia estar apavorada. Hoje, não, eu não estava com medo, mas eu precisava de uma referência porque eu vou num lugar diferente, eu vou num lugar que eu não conheço. Então, para que eu ficar dando voltas? Para que eu me sentir perdida, por exemplo? Né? Para que... Então, quais os recursos eu tenho para não me sentir perdida, para ter uma referência? Perguntar para ele. O Waze, eu vou de Waze em tudo quanto é lugar aqui, mas eu já carrego comigo um carregador de telefone, que fica no meu carro. Eu ainda brinco, pode acontecer tudo menos acabar a bateria, porque se acabar a bateria eu sei voltar para casa, né? Fico brincando. Claro que se eu acabar a bateria eu vou passar um apertinho, porque eu vou ter que parar para perguntar, vou ter que desenhar um mapa, vou ter que entrar aqui à esquerda, vou virar. Uma pessoa pode me dar informação errada, mas eu vou dar um jeito de chegar em casa. Então, para a gente atravessar a insegurança, a gente precisa aprender a sustentar essa insegurança, sem fazê-la maior do que ela é, mas reconhecendo que aquilo tem um medo atrás, que tem uma insegurança, e se perguntando o que eu preciso quando eu tenho medo. Por exemplo, a Marli que falou que perdeu duas oportunidades de morar fora do Brasil porque teve medo. Então, o que ela precisa? Eu preciso aprender a língua. Eu não vou mudar para os Estados Unidos sem saber falar inglês. Então, para ela aprender, para não perder novas oportunidades, ela precisa falar inglês, para ela se sentir mais segura, mais confiante. Porque se ela vai sabendo a língua, é uma coisa. Se ela não vai sabendo a língua, não sei nem se você sabe falar inglês, tá, Marita? Eu só chutando aqui um exemplo, aproveitando o exemplo que você deu pra gente. Aproveitando os comentários de vocês que enriquecem as lives, né? Então, o que ela precisa? Aprender a língua? Ter uma pessoa de referência? Vai mudar para um país que eu não conheço ninguém? Peraí. Eu conheço um amigo que conhece um amigo, que se acontecer alguma coisa comigo, eu posso ligar para esse amigo que é amigo do meu amigo, que pode me dar um apoio?
Então, já vamos fazendo conexões. Antes de mudar, entra em contato com aquela pessoa e fala, olha, eu tô me mudando, eu sou amiga do fulano de tal, eu vou morar na cidade XY, falou que você mora aí, eu não conheço ninguém nesse país, eu tô aprendendo ainda a falar o inglês. Se eu precisar de alguma coisa, eu posso recorrer a você? Né? Então, o que você precisa para sentir segurança? O que você precisa para aprender a não perder oportunidades dessa autoconfiança? Sem ela, a gente não faz nada. Então, o maior obstáculo que a gente tem para desenvolver a autoconfiança é a gente pedir, esperar que outra pessoa venha resolver o problema para nós. Ficar no comodismo, né? O comodismo é um grande obstáculo ao desenvolvimento da autoconfiança. O comodismo alimenta a nossa insegurança. Por um lado, ele traz um conforto, porque alguém resolveu o seu problema, alguém te apoiou, você não está mais com medo, não está mais insegura, você não foi viajar, então você continua morando com a sua família, continua morando no Brasil, que é a língua que você domina. Tô dando exemplo, tá? Pode ser que não seja bem assim que eu tô falando aqui. Mas ficou no comodismo, perdeu a oportunidade de crescer. Então, gente, não se acomodem. Reconheçam as próprias necessidades, os próprios sentimentos, os medos. E para a gente sair do comodismo, a gente precisa aprender algo muito importante, o caminho do autoconhecimento, que é o como a gente vai fazer isso, né? Como a gente vai desenvolver a autoconfiança, como a gente vai potencializar a autoconfiança. O caminho do crescimento, para mim, o principal e o mais importante é o autoconhecimento. Porque desse caminho do autoconhecimento vem o que a Marli falou lá. Ela já foi muito cobrada, né? Provavelmente na infância ou na adolescência. E aí ela não aceita os erros que ela comete. Né? Hoje eu não sei como aceitar meus erros, assim ela fala. Então, ela sabe uma parte. Ela sabe que foi muito cobrada. Mas como resolver isso? Não sei se ela já sabe. Me fala, Marli, se você já sabe, né? Então, como resolver isso? Como ela aprender a aceitar os erros? Porque agora não é mais sobre o pai, ou a mãe, ou os irmãos, ou os primos, ou qualquer familiar, ou o namorado, ou o marido, aceitar os erros dela. É sobre ela mesma poder abraçar a humanidade imperfeita, limitada e em evolução, que eu gosto sempre de dizer isso. Para mim, a gente é assim, seres humanos imperfeitos, com limitações, mas com um grande potencial de evolução, um grande, imenso potencial de evolução, desde que a gente queira abrir mão do comodismo, porque ficar no comodismo não vai ajudar. O comodismo, ele é um grande alimento da insegurança. Por quê? Porque ele traz um alívio imediato, mas ele não resolve o seu problema. Ele te mantém num lugar pequeno. E esse lugar pequeno pode ser o lugar da insegurança. E você pode perder muitas oportunidades de crescimento e de descobrir, principalmente, as potencialidades que moram dentro de você. Então, o caminho do autoconhecimento vai mostrar como deixar para trás essa cobrança, porque antigamente alguém cobrava da Marli, mas hoje é ela mesma que cobra dela. Percebe quando ela diz hoje? Deixa eu só procurar aqui o comentário dela, que aí eu vou ler de novo a frase dela todinha aqui. Só um minuto, gente, pra gente lembrar. Marli, muito obrigada pela contribuição com a live. O seu exemplo foi ótimo para trazer uma clareza maior para todos nós aqui com o tema que vocês escolheram para abordar, viu? E depois eu vou ler os comentários que estão aqui e a gente pode aprofundar em outro comentário também, tá? Como um exemplo que a Marli trouxe. Tenho dificuldade até de aceitar meus erros, mesmo sabendo que todos erramos. Eu fui tão cobrada que hoje não sei como aceitar meus erros. Olha só, na cabeça ela sabe que todo mundo erra, porque nós somos seres humanos imperfeitos. Isso ela sabe, ninguém precisa contar para ela. Mas mesmo sabendo aqui, uma parte dela que foi muito cobrada por alguém lá atrás, que eu não sei quem foi, né? Mas pode ter sido o pai, pode ter sido a mãe, pode ter sido o irmão mais velho, a avó, a professora. Alguém cobrou tanto que fez nela uma ferida,
né? Dela não se sentir capaz, porque é um julgamento atrás do outro, julgamento ou uma crítica atrás da outra, a pessoa fica insegura diante dos erros que comete. Então, ela sabe intelectualmente que nós erramos. Ok, mas isso não resolve o problema dela. Porque mesmo sabendo que todo mundo é humano e erra, ela tem dificuldade de aceitar os próprios erros. Então, quem cobra agora não é mais aquela pessoa lá de trás ou aquelas pessoas lá de trás, é ela mesma. É ela mesma com essa autocobrança que não se permite crescer e evoluir, porque tá tudo bem errar, gente. Os maiores empresários, se a gente conhecer ou ouvir a história dos maiores empresários, estou falando empresários porque são pessoas que se destacam, mas vamos falar de pessoas que se destacam como artistas, todo mundo, cantores, pessoa que eu estou falando pública, né, que todo mundo conhece um pouco da vida, porque a gente conhece da nossa vida comum a vida dos nossos amigos, mas uma pessoa muito pública, né, uma publicidade muito grande, a vida dela particular é muito exposta. E essas pessoas todas já erraram, todas. Grandes empresários, eu li um livro, gente, muito legal, que chama Segredo das Mentes Milionárias. E ele fala exatamente sobre como a gente pensa no dinheiro. E por que eu estou falando de dinheiro? Porque às vezes o dinheiro é impalpável, né? O dinheiro é uma ferramenta importante para a nossa vida, né? É algo que deixa a gente inseguro quando está escasso na nossa vida. Se a gente tem dinheiro para pagar nossas contas, a gente fica tranquilo. Se a gente tem dinheiro para fazer uma poupança, um investimento, a gente fica mais tranquilo. Se a gente tem escassez do dinheiro ou da saúde, a gente fica muito perturbado, né? Então, estou dando o exemplo do dinheiro porque o dinheiro é algo palpável, tá? Mas depois eu vou dar um outro exemplo também. Mas então vamos falar de um grande empresário. Alguns empresários já quebraram inúmeras vezes. E a diferença desses empresários que chegam a ter um sucesso muito grande para aqueles empresários que quebram e têm medo de errar de novo, né? Tem medo de fracassar e param, é que aqueles não pararam. Eles continuam tentando, quebram e vão. Onde eu errei? Responsabiliza pelo erro, modifica a atitude e vai para frente. Uma atriz que começa, faz um teste horrível, aí que faz a primeira apresentação não sei aonde não é boa, né? Eu como fisioterapeuta, como terapeuta, eu não comecei acertando, eu errei. A minha primeira avaliação como fisioterapeuta, eu esqueci de fazer os principais testes da patologia que eu ia tratar. Eu lembro que eu saí para a dona da clínica que eu trabalhava lá, quando eu me formei, lá em 2001, e falei, meu Deus do céu, eu esqueci de fazer os testes. Ela começou a rir e falou, calma, ele vai voltar muitas vezes, amanhã você pode fazer os testes, tá tudo bem, né? Quando eu fiz meus primeiros atendimentos com a Gestalt terapia e depois com o método tipo eu já tinha mais experiência, quando eu criei meu método e tal, eu não tinha mais, né, essa coisa do medo, do susto. Mas quando às vezes o cliente falava comigo uma coisa que eu não sabia, que eu achava que eu tinha que resolver o problema dele de imediato, que eu não sabia, não tinha uma resposta pronta, eu ficava apavorada, eu ficava com medo, ficava insegura, né? E às vezes eu falava, nossa, eu acho que eu sou uma péssima profissional, muitas vezes já me julguei. E hoje, gente, eu tenho uma segurança muito grande. Por quê? Porque hoje eu acredito que todas as respostas, eu também naquela época acreditava, mas eu ainda não sabia as ferramentas e eu não tinha confiança em mim para poder ajudar a pessoa a encontrar a ferramenta, né? Porque muitas vezes a pessoa vem fazer um trabalho comigo e algumas, quando chegam no início, querem que eu resolva problemas para elas. Algumas falam assim, nossa, Dani, porque a gente vai trabalhando, né? Eu vou puxando o que tem dentro da pessoa, vou ajudando ela a encontrar uma resposta. E ela fala, eu queria que você estivesse lá para me falar o caminho que eu tenho que fazer. E aí eu falo, não precisa de eu estar lá, o caminho está dentro de você. Mas antes eu achava que eu que tinha que dar aquela resposta, que eu que tinha que ser a pessoa que tinha que estar na ponta da língua. Então, hoje não, né? E por que a gente cresce? Porque a gente abandona o comodismo. Se lá atrás eu tivesse ficado com tanto medo, me paralisasse, eu não teria mais atendido paciente nenhum na fisioterapia, né? E hoje eu já atendi tantos pacientes que eu nem lembro mais de todas as pessoas que eu atendi, o nome de todas as pessoas que eu atendi. Não lembro mesmo, enquanto pessoas na rua ainda falam comigo e eu falo, meu Deus, de onde conheço essa pessoa? E ela fala do tratamento, ela fala, da clínica.
né? Porque as pessoas, às vezes eu marco a fisionomia, às vezes eu não lembro o nome, às vezes eu não lembro nem do rosto, porque foram muitas pessoas que passaram na minha mão mesmo. Então, assim, algumas a gente lembra mais por alguma razão específica, outras a gente lembra menos, mas nenhuma delas deixa de ser importante para a nossa trajetória de crescimento, de consolidação da profissão, né? Então, abandonar o comodismo, estar disposta a... Lembra quando eu falei lá do treinamento da pessoa que machuca o joelho, a gente tem que colocar ela em equilíbrio, desequilibrar para equilibrar, né? A gente precisa... A pessoa que vai andar na corda bamba, ela precisa cair para poder aprender a não cair, né? Então, quando a gente vai desenvolver a autoconfiança, a gente passa pela insegurança, a gente abraça a insegurança, a gente abraça os nossos erros, né? A gente abraça a nossa humanidade, que eu falei aqui, e aí a gente não desiste, a gente vai de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, trazendo a responsabilidade para nós. Pedir ajuda é sempre válido, gente, é um recurso super importante. Mas antes, avalie se você não consegue resolver sozinha, como o exemplo que eu dei aqui da minha carteira de motorista, né? Eu tenho uma aluna que ela começou, quando ela veio fazer o curso Sementes do Florescer, ela estava muito insatisfeita com a vida profissional, ela estava muito cansada do que ela fazia, né? Ela era muito bem sucedida, mas estava muito cansada e ela estava até com vontade de mudar de profissão. E ela estava tão exausta e trabalhando tanto e com tanta responsabilidade e com esse conflito de não querer mais e também não conseguir largar, que ela me procurou por isso, né? Que ela teve ela fala que é um surto, né? Mas ela teve um pânico inicial ali, sabe? E ela foi para um lugar de muita vulnerabilidade. E ela, quando veio fazer o curso Sementes do Florescer, ela estava passando exatamente por essa vulnerabilidade. E porque, olha como que são as coisas, ela já estava saturada por dentro, com muitas questões e tentando se manter forte. No trabalho era aquela pessoa que era referência, fala com a fulana que ela resolve, fala com a Beltrana que ela te ajuda, né? E ela fazia questão de ser essa mulher muito forte no trabalho, né? Porque ela achava que o valor dela vinha disso, desse lugar de destaque, de dar conta de tudo, de estar sempre disponível para o outro. E até ela chegar nesse ponto, né? Ela precisou procurar um psiquiatra, depois ela veio para mim, precisou tomar uma medicação por um período curto que ela tomou, mas precisou. E aí um dia ela não deu conta mais de ir, precisou entrar de licença, porque realmente ela teve como um burnout, vamos falar assim. E quando ela voltou, depois do período da licença dela, ela estava com muito medo do que as pessoas iam pensar dela perder o lugar de destaque na empresa, as pessoas não confiarem mais nela, né, dela ser vista como fraca e como frágil, ela estava com muito medo. E nós trabalhamos isso para ela ser honesta, para ela chegar e falar do medo que ela sentia na frente de todas as pessoas. E na reunião que ela foi fazer, a primeira reunião, no momento que ela foi fazer a apresentação dela, ela fez algo que ela tinha muito medo de fazer e ela achava que se fizesse isso, ela falava, eu tenho medo de ficar louca, ela usava essa expressão. Ela debulhou em lágrimas na frente de todo mundo, inclusive do chefe superior, do superior, né? Debulhou em lágrimas, falando da fragilidade dela, pedindo a ela a paciência da equipe, porque ela estava saindo de um momento muito frágil. E olha, foi uma das coisas mais lindas que aconteceram. Porque quando ela demonstrou a humanidade dela, toda a equipe teve compaixão, se solidarizou do momento dela. E começaram a falar também do que estavam sentindo, do que estavam passando. Recebeu cartas, bilhetes, lembrancinhas de apoio. E aí, olha que coisa legal. E aí ela veio surpresa para a próxima, né, encontro da próxima aula da turma, contando pra gente que, né, ela contou depois, que o que tinha acontecido com ela, como ela tinha superado isso como o desfecho disso. E depois de um tempo, ela pediu demissão do trabalho, que era algo que ela tanto queria, e hoje está estudando de novo para fazer o que ela deseja, né? Então, olha só, gente, se ela tivesse acomodado, se ela não tivesse sido honesta, né? Isso não teria acontecido com ela. Então, poder aceitar a fragilidade,
é algo essencial para a gente não cair nesse erro de esperar que o outro resolva o seu problema. Esse é o maior obstáculo. Enquanto você esperar, você ficar preso ao comodismo, esperando que outra pessoa resolva o problema para você, a sua insegurança vai permanecer e provavelmente aumentar. Então, no meu ponto de vista, esse é o maior obstáculo para o desenvolvimento da autoconfiança. Aqui, ó. Muitas vezes nem é um problema e nós transformamos em um problemão. Fato, a gente precisa dar a medida certa para o tamanho, né? Para o problema. Quando o outro acha que está ajudando, acaba prejudicando ainda mais. Claro, olha aqui, isso é muito interessante essa colocação aqui também. Porque olha só, vamos imaginar que você deixa o outro resolver o seu problema. O outro vai resolver o problema para você com a experiência dele, com a perspectiva dele, com a história de vida dele, com as influências que ele teve. E talvez o que é bom para ele não seja bom para você. Muito perspicaz esse comentário aqui. Talvez não seja bom para você. Então você corre o risco dobrado. Você aumenta a sua insegurança, colocando o problema para o outro resolver. E o outro vai resolver do jeito que ele quer. Talvez não seja bom para você. E mais, o outro pode em algum momento não chegar a querer resolver. Vamos fazer uma analogia aqui? Imagina que você tem que atravessar um rio, né? Uma margem do rio para o outro lado e você não sabe nadar. Então você fica esperando alguém passar de barco ou te carregar nas costas nadando com você. Imagina que não tem barco, então aquela pessoa vai colocar você nas costas e vai nadar por vocês duas e te levar para lá. Imagina que então você só vai fazer essa travessia quando o outro tiver disponibilidade de te levar e vai ser no ritmo dele, né? Vai ser lento, ou vai ser rápido, ou você vai ter medo e ele vai estar com pressa, é no ritmo dele. Agora, imagina se você não sabendo nadar, você vira para o outro e fala, eu vejo que você nada muito bem, tenho confiança para ir com você até o outro lado, mas gostaria que em vez de me ajudar a ir sempre, de me levar sempre para o outro lado, que você me ensinasse a nadar. Porque aí você não depende mais do outro. No início você ainda vai precisar da ajuda dele para ir junto, para não ter medo, para nadar junto, porque você pode, né? E se eu cansar, e se eu não sei o que, o outro tá ali para te dar apoio. Vai chegar um momento que você vai entrar no rio e vai nadar sozinha. Né? Então é sobre isso. Sobre pedir ajuda para crescer. E não uma ajuda que vai te deixar pequena. Né? E o comodismo te deixa pequena. Era para ir para a Flórida e o outro lugar era a Itália. Falo quase nada, mas entendo um pouco. Então, olha, vamos imaginar o que você precisa, se você tivesse essa oportunidade hoje, o que você precisaria? Aprender a língua? O que te dá medo? É sempre importante, eu gosto de falar com as minhas alunas, né, e com as mulheres que eu atendo individualmente, que é assim, quando vem um medo, é importante a gente identificar medo do quê? Né? Então, medo de não dar certo, medo de me perder, medo de ficar doente e não ter ninguém para cuidar de mim. A gente tem que avaliar todos os medos. De acordo com o medo que a gente tem, que vem a insegurança, o que eu tenho de recurso para lidar com esse medo. Então, se eu estou indo mudar para um país que eu não falo bem a língua, como é que eu vou mudar para o país? Eu conheço várias pessoas que foram mudar para o país sem conhecer muito bem a língua e hoje estão lá super bem falando, já conseguiram um green card, por exemplo, e estão lá vivendo a vida que queriam viver. Mas por quê? Porque, arregaçaram as mangas, saíram do comodismo, se responsabilizaram, não sabiam falar, então vou aprender, entraram numa aula, mudaram, foram como estudante, depois arrumaram um emprego. Então, estou com medo do quê? Quando eu tenho medo disso, o que eu preciso para me sentir segura? Qual a ferramenta que eu tenho internamente? Muitas vezes a gente não consegue ver isso sozinha, tá? Porque não é fácil. Então, por isso, a ajuda terapêutica é muito importante nesses momentos. Mas sempre é bom se perguntar, medo do quê? Precisa de terapia. Sim, venha. Vai ser ótimo te atender. Olá, Aparecido. Vi que você chegou aí depois. Que bom que você está aqui. Tenho muito medo de sair sozinha de casa. Elaine, por quê? O que você imagina, tá? Uma coisa muito importante. O que você imagina que pode te acontecer se você sair sozinha de casa? Medo do quê? E aí, quando você imagina que algo vai te acontecer de ruim, o que você tem de recurso dentro de você
para superar esse medo. Então, eu tenho medo de sair de casa, então eu vou dar uma volta na minha rua e eu vou me sentir segura na minha rua. Daqui a pouco eu dou uma volta no meu bairro, aí daqui a pouco eu dou uma volta no bairro do vizinho. Então, ir abraçando o medo, identificando qual recurso você já tem agora, porque com certeza você tem algum recurso e às vezes é importante estar a terapia para te ajudar a descobrir, né? Mas com certeza você tem algum recurso e começar de pouquinho em pouquinho e depois ir aumentando o nível de dificuldade, porque às vezes chama-se autossabotagem. Tenho medo de sair sozinho e vou para um lugar bem longe. Aí eu vou entrar em pânico, vou ficar com aquele registro de que foi um risco, que foi um perigo, que alguém correu atrás de mim, que eu quase fui assaltada e não vou querer mais sair. Então, algo aumenta o medo. Então, é de pouquinho em pouquinho. Medo, a gente abraça. Né? A gente não finge que ele não existe, a gente reconhece que ele existe e se pergunta que recurso eu tenho hoje, mesmo que pouquinho, para lidar com isso. E às vezes, se precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Meu pai me rejeitou e sempre exigiu muito de mim. Eu fazia de tudo para agradá-lo porque queria ser aceita por ele e meus irmãos repetiram sempre as falas dele a meu respeito. Pois é, isso é uma dor bem profunda, né? Bem profunda mesmo. E muitas vezes o pai rejeita a criança porque não é por causa da criança, mas como todos nós, enquanto crianças somos egocêntricos, a criança pensa que o mundo gira em torno dela, né? Do umbigo dela. Então tudo é para ela ou por causa dela. Então a criança pensa que ela tem algo de errado, de ruim, para o pai rejeitá-la. Então às vezes são crenças, né? Às vezes o pai tem dificuldade com uma filha mulher e só aceita filhos homens. Tem mais a ver com o seu pai, essa rejeição, do que com você, criança. Mas saber disso aqui não resolve a questão, né? É preciso sentir isso aqui no coração. Então, é muito importante, aqui numa live eu não consigo te ajudar, né? Porque é uma coisa muito profunda que a gente precisaria trabalhar. Mas quando você deixa de confiar nos seus recursos, quando você desiste dos seus sonhos, aí quem está rejeitando você agora é você mesma e não mais o seu pai. Porque com certeza todos nós temos feridas, né? Que os nossos pais, com intenção ou não, né? Com consciência na verdade ou não, deixaram de feridas para nós, né? Às vezes, por exemplo, eu fui super protegida. Eu fui muito paparicada, isso que foi a causa da minha insegurança. Porque quando eu ia fazer, alguém fazia para mim. Então, eu achava, porque eu falava, deixa que eu faço que você não vai conseguir, deixa que eu faço que você não vai saber. E aí eu falava, eu não sabia, eu não sei, eu não consigo, eu não sei, porque todo mundo tem que fazer para mim, né? Então, a superproteção também gera uma insegurança. Então, a gente precisa entender o que aconteceu na nossa vida e acreditar na gente mesmo, porque se a gente fica repetindo, eu não sei, alguém tem que fazer pra mim, eu não dou conta sozinha, agora é a gente mesmo que fala isso pra gente. Então, uma terapia é extremamente importante para que você possa não se rejeitar mais, mas se abraçar e se amar. Tá? O autoamor é um alimento extremamente potente e rico para autoconfiança, gente, muito, 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 muito mesmo. Então, aprender a amar a nossa luz, a nossa sombra é algo que potencializa o nosso crescimento e a autoconfiança. Após sofrer uma agressão de uma parente morador de rua. Então, olha, Elaine, você passou por uma coisa real. Então, olha só. Você passou por uma coisa real, que deixou um medo real. Só que aí a gente precisa separar o medo real do medo imaginário. O medo real é uma lembrança, uma memória registrada no corpo, né? E nas células de um risco que você correu. Tá tudo bem você sentir medo de você andar na rua porque algo de ruim te aconteceu lá atrás. Mas o que é o medo imaginário? É pensar que todas as vezes que você sair isso vai acontecer de novo, né? Então a gente precisa aprender a separar o medo real do medo imaginário. Agora, medo real. O que aconteceu? Você estava sozinha, você estava numa rua deserta, você passou sozinha por um lugar perigoso, né? Você estava distraída demais, porque sempre a gente contribui de alguma forma para algo que nos aconteça, tá? Às vezes a gente está andando, fui assaltada, por quê? Tô falando, eu nunca fui assaltada não, mas eu era do tipo de pessoa que andava
pelo meio da rua, não vendo nada. O meu ex-marido ficava muito bravo comigo. Ele, você não presta atenção em nada, você sai com o telefone na mão, uma hora você vai ser assaltada, que não sei o que tem. E eu já fui assaltada por um pivete, mas não me levou grandes coisas, né? Mas por quê? Porque eu andava muito distraída na rua. Então, eu falo que, assim, de alguma forma, eu contribuí para que eu não passei porque foi uma proteção divina. Mas eu fui por esse pivete, não fui assaltada, mas fui abordada e ele foi um pouco, assim, agressivo. Por quê? Porque eu andava muito distraída na rua, eu não olhava para o lado, eu não via quem estava vindo. Hoje não, hoje eu estou andando na rua, eu estou mais atenta, né? Então, se eu estou numa rua deserta, eu estou mais atenta ainda. E aí, se eu preciso passar numa rua deserta, eu não vou de noite. Então, o que acontece e o que você precisa para se proteger, né? Relembra o que aconteceu. Ver como foi que você sofreu essa agressão do morador, você passou muito perto dele, você estava distraído, o que aconteceu, sabe? Para você se proteger, para que isso não volte a se repetir. Assim você pode cuidar melhor de você, tá? Tá certo, Aparecido. Então, gente, olha só, vamos recapitular. Ficou claro para vocês qual é o maior obstáculo, então, para o desenvolvimento da autoconfiança? No meu ponto de vista, é o obstáculo, só para a gente fechar, do comodismo que faz você querer que alguém resolva o problema para você e não com você, tá? Resolver o problema para você alimenta a sua insegurança, te deixa pequena e inconscientemente alimenta aquela crença de que você não dá conta sozinha e que você não é capaz, alguém tem que fazer para você. Mas se você pede ajuda para fazer com você, por exemplo, não me atravessa o rio nas costas nadando, me ensina a nadar, ou então não precisa ir comigo lá renovar minha carteira de motorista, mas me dá a referência de onde que é esse lugar, porque aí eu já vou direto, eu já não vou ficar perdida, eu não vou sentir, né, desconforto nenhum, vou chegar lá papum. Então, pedir ajuda é sempre válido. Mas antes de pedir ajuda, já busca, avalia, corre atrás das informações que você tem. Por exemplo, eu não cheguei para o meu marido e falei assim, onde renova a carteira de motorista aqui em Cuiabá? Alguém me perguntou de que cidade que eu mudei. Onde que renova a carteira de motorista aqui? Não, eu não falei isso. Eu fui para a internet, procurei todos os documentos que precisava estar em mãos para poder renovar, o que eu precisava fazer, os pontos de atendimento. Descobri que tinha um ponto de atendimento no meu bairro e aí eu perguntei para ele, onde fica essa galeria X? Porque eu sabia a rua, mas falei para ele, eu sei que fica na rua tal, mas me dá um ponto de referência? Ele falou, em frente ao shopping tal. Eu falei, pronto, já agora já tudo certo, já sei. Entende? Mas eu já estava com várias informações na mão. Eu não joguei para cima dele a responsabilidade de colocar tintim por tintim tudo de mão beijada para mim? Não, eu pesquisei. Sabe? Então façam isso para que vocês possam alimentar a autoconfiança. Dana, muito importante é tomar atitude. É muito importante a gente se responsabilizar, sabe, Cristina? A gente entender que nós somos as pessoas responsáveis pela nossa própria felicidade, que nós somos as pessoas responsáveis pelo nosso próprio cuidado interno e que a gente tem muito potencial dentro de nós, a gente precisa querer achar. E não é tão fácil querer achar, mas mais difícil ainda é viver uma vida de insegurança. Gente, eu falo isso assim, sem sombra de dúvida. Hoje eu sou uma outra pessoa, muito mais feliz, muito, né? Se fosse antigamente, eu não teria nem casado, nem mudado de estado, nem mudado de cidade, não teria deixado para trás as coisas que eu deixei. Por quê? Eu tenho medo. E se não der certo? Porque relacionamento, gente, é maravilhoso. Só que pode dar certo, pode não dar, né? Então, eu teria medo de arriscar. Não teria vindo, porque eu ia falar, e se não der certo? Deixei para trás coisas importantes para mim, para chegar lá e não dar certo? Não tem garantia que vai dar certo. Mas eu quero que dê certo. Então, se eu quero que dê certo, o que eu posso fazer para dar certo? Onde eu posso contribuir? Né? Onde eu posso contribuir? O que eu posso fazer? Eu já tinha um relacionamento, né? Já tinha sido casada antes. Quais os erros eu cometi que agora eu não quero mais cometer? Então, a gente se responsabilizar. Nós somos os principais. Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Tanto para qualquer coisa. Nós construímos a nossa felicidade, né? E para a gente construir a nossa felicidade, um dos pré-requisitos
para uma vida bem vivida, uma vida realizada, porque a gente se sente feliz quando a gente realiza, né, o que a gente se propõe a realizar, é autoconfiança. Então, por isso, hoje eu dedico a minha vida a ajudar mulheres a confiarem em si mesmas, porque eu sei a dor que é na pele, a insegurança. Então, não é nada que me doeu mais do que me achar incapaz, do que não acreditar em mim em algum momento, de deixar meus sonhos para trás, de ver coisas que eu queria realizar não realizando. Isso me doía muito mais do que a dificuldade de sair do comodismo. Então, por isso eu tô aqui falando para vocês, tá? Arregaçar as mangas e agir, exatamente, colocar o pé no caminho, né? Eu tenho uma outra mulher que eu atendo, né? Que depois de um tempo ela resolveu fazer medicina. Ela tem filho pequeno, ela tinha passado por uma doença antes, então ela estava muito na dúvida. Ela queria, ela tem um sonho de tratar as mulheres, né? Ela é doula e ela sabe que como doula ela tem uma atuação muito limitada. E ela deseja, né, dar para as mulheres um apoio total para o nascimento de um filho. Então, ela, acho que 40 anos ou 40 e poucos anos, ela foi fazer medicina. E ela estava muito na dúvida se fazia ou não por causa das crianças, né? E uma das coisas que a gente foi trabalhando, eu falava para ela, se coloca no caminho e vamos ver o que a vida traz. Então é isso que você está falando, né? Que a gente está falando o tempo todo, se coloca, tem um desejo, se coloca no caminho. A vida vai trazer desafio? Vai, mas ela também vai trazer recurso. Então se coloca no caminho, confia quando a gente confia na gente, a gente confia na vida, né? Senão a gente fica tentando controlar. E isso é assunto para outra live. Obrigada, Dani, você é muito importante, especial para mim, admiro muito você. Eu que agradeço a sua participação constante aqui na live, é sempre um prazer te ter aqui, viu, Marli? A Elaine, era um homem já, passou por mim, do morador de rua, né? Era um homem já, passou por mim dizendo que tinha sido assaltado, mas ele fedia muito e trajava roupas rasgadas. Eu senti minutos antes do ataque que ele iria me atacar, mas não tive tempo de raciocinar. Então, Elaine, é uma situação que pode acontecer, né, com qualquer um, a gente pode estar dando esse abordado, mas busca, né, as características, se era de dia, se era de noite, se o lugar era perigoso, se você foi surpreendida, como você pode agora encontrar mais recursos para sair e, se precisar, começar a sair com alguém, sim, mas também não paralisar aí, né? Não ficar sempre na dependência de ter alguém com você para sair, mas busca uma terapia para que você possa abraçar esse medo e encontrar recurso dentro de você para crescer e superar. Porque realmente você deve ter passado por uma situação muito difícil, eu posso imaginar, e deve ter sentido muito medo, né? Mas existe recurso para você. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que falam para mim, depois disso, entraram até numa aula de autodefesa, né, de jiu-jitsu ou de karatê, alguma coisa que se sinta protegida. Quem sabe esse é um caminho para você, né? Algo que você faça, que você possa se defender se você for atacada novamente. Quem sabe? Então vai buscando aí o que você precisa para se sentir segura. E aí, então, sim, infelizmente ele me atacou. Exato, Elaine, muito importante contribuir com a evolução. Então, Elaine, eu sinto muito que tenha passado por isso, imagino que deve ter sido bem difícil, que realmente tem motivo para ter medo, né? O medo real, mas agora busca recurso, não se permita paralisar por isso, porque senão você vai ficar com medo de sair de casa, né? E aí você pode perder grandes oportunidades na sua vida. Então, busca recurso, busca. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma saída. Todas as lives suas me ajudam a buscar as respostas dentro de mim. Eu fico tão feliz quando eu leio isso, gente, porque todas as respostas se encontram dentro de nós. A gente precisa querer buscar, querer achar, né? Era de noite, ao fim de um expediente de um trabalho voluntário. Então, Elaine, se você quiser, me chama depois no direct que a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Mas pensa nas características do bairro, do lugar, né, de como você pode se defender, ou de repente como se você tem medo de sair, né? Eu também tenho medo de ir em alguns lugares à noite, né? Não quero colocar minha vida em risco. E hoje a gente sabe que a violência está muito grande em muitos lugares. Então,
Quais recursos a gente tem para a gente se proteger, né? Às vezes até uma aula de defesa pessoal, como eu falei aqui, né? Ou um lugar de você não ir sozinha para um trabalho voluntário, sair sempre com alguém, né? Tem sempre recurso que pode ser usado. Busca dentro de você, ou qualquer coisa me manda um direct que a gente segue conversando, tá bom? Gente, eu já passei um monte do horário da live aqui, porque tava uma delícia conversar com vocês. Eu espero ter ajudado. Se fez sentido para você essa live, aproveita e encaminha para alguém que também precisa descobrir que esse obstáculo é um tiro no pé, tá? Que você sabe que seria importante essa pessoa conhecer esse obstáculo, ter essa nova visão, que às vezes as pessoas querem só o alívio imediato do desconforto, da insegurança, sem parar para pensar naquilo que vem depois, nas circunstâncias que vem depois, né? Então encaminha para aquela amiga, para aquela pessoa querida que você deseja que desenvolva a autoconfiança, ok? Muito obrigada pela presença de vocês aqui e a gente se vê na semana que vem. Uma boa noite, uma boa semana. Fiquem com Deus.